Boa noite a todo mundo, boa noite a todos que estão aqui acompanhando o nosso blog. Hoje a gente tem uma live bastante especial com o sargento Wendson Borges, vice-presidente da ASPRA, que é a Associação das Praças da Polícia Militar. Ele já está aqui conosco. Eu vou colocar ele aqui para a gente poder fazer uma conversa. E aí a gente tem uma série de assuntos muito interessantes para tratar. E vamos começar agora. Estou só fazendo aqui dando aqui um tempinho para a gente poder começar. Vou colocar aqui o sargento na conversa. Boa Olá, noite, Ricardo. sargento. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Pessoal, desculpa aqui que a gente atrasou um pouquinho. Eu estava numa reunião que acabou se estendendo, resolvendo umas questões e tal. Mas Tranquilo. aí a gente pode conversar. Eu tô ouvindo um eco do que eu tô falando. É no seu computador ou no meu, será? No seu... Caramba, aí eu não sei. Tá ouvindo aí o eco? E eu não tô ouvindo aqui. Será que é o meu? Será que é o meu celular? Tá ouvindo? Será que eu... Não, o seu tô vendo muito bem. Agora, melhor, eu tô ouvindo um eco do que eu tô falando em algum canto. Deixa eu só ajustar aqui a configuração. Daiane tá mandando aqui um boa noite aqui pra gente. Boa Daiane noite, Borges, que é Daiane. repórter aqui do blog, está fazendo uma série de matérias muito interessantes. Amanhã sai a última, que é uma matéria sobre a dor e o luto, né, das pessoas que perderam familiares por causa da Covid, né? Então a gente está preparando, vamos soltar essa matéria. Vamos Perfeito. começar, né? O nosso convidado é o sargento Wendson Borges. Ele é, além de sargento, ele é vice-presidente da Associação das Praças do Estado do Ceará. Associação essa que, por uma coincidência muito bacana, está completando 60 anos, né? E Exatamente, eu já ia 60 anos mencionar. já é uma trajetória aí que a própria Polícia Militar já passou por várias mudanças organizacionais, né? E a própria Polícia Civil, quer dizer, é algo que transcende até a própria história das instituições. E aí o sargento vai falar um pouco para a gente, um pouco sobre a história da Aspra. Vamos começar por isso, para a gente poder falar um pouco sobre isso, depois a gente entrar no assunto da Covid. A gente também tem um ciclo completo de polícia, tem a questão das condições de trabalho dos policiais, tem concurso, né? Como é que surge a Aspra e como é que ela foi mudando ao longo do tempo? Fala um pouco para a gente, já que é uma entidade que é conhecida dos policiais, mas que quem está fora desse circuito da segurança pública talvez não conheça tão bem assim, e aí é uma oportunidade da gente conhecer. Com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Ricardo, nesse espaço que me admira em estar sempre trazendo à luz a verdade relacionada à segurança pública. Então, é tão pouco os defensores dos profissionais que colocam sua vida em risco em prol da sociedade, e nós nos admiramos e agradecemos aí o trabalho de vocês, que não é a favor dos profissionais apenas da segurança pública, mas em favor da segurança pública de maneira geral. Com relação à ASPRA, que é a Associação das Praças do Estado de Ceará, ela, nessa longa história de 60 anos, ela iniciou na época sendo chamada de Centro Social de Cabo Soldados, em 61, foi fundada pelo Cabo William, e foi uma grande mudança porque era um trabalho apenas social, né? Era muito vinculado às instituições militares. Veio o regime militar, ela meio que houve a suspensão dos seus trabalhos, e o Cabo William foi inclusive expulso da polícia militar na época em razão disso. Aí depois veio a retomada da democracia, veio a ASPRA novamente, aliás, na época o Centro Social de Cabos Soldados, depois se transformou a Associação de Cabos Soldados, e
principalmente nos 10 a 20 últimos anos que a Aspra se expandiu de forma vertiginosa. Praticamente nós triplicamos o número de associados e nos tornamos a maior entidade representativa de militares estaduais de todo o Nordeste. Nós temos hoje um quadro de quase 12 mil associados, quase 35 mil pessoas envolvidas, juntando seus dependentes e colaboradores. E temos uma estrutura física aqui na parte administrativa, na Avenida do Imperador 1600, em Fortaleza. Temos também uma casa de apoio, que é um hotel de trânsito para quem é do interior do estado, lá na Avenida Dom Manuel. Temos um clube de camp referência, que fica lá no Eusébio. Temos também subsedes no interior do estado, na cidade de Iguatu, Juazeiro e Sobral. Estamos agora no planejamento do segundo semestre fazer um clube em Russas. Temos vários representantes espalhados por todo o estado de Ceará. Temos um corpo jurídico de 30 advogados. O último relatório dava mais do dobro da quantidade de atendimentos da Defensoria Pública do estado de Ceará, para você ter uma ideia da magnitude de serviço que a Aspra presta para os seus associados por conta da vacância do estado, né? Então eles não oferecem a assessoria jurídica, as associações elas têm que fazer esse trabalho exatamente para aquele que representa o próprio estado e que coloca não só a vida em risco, mas a própria lei, que tem uma linha muito tênue, a todo momento ele pode estar ou infringindo ou sendo mal interpretado e precisa de assessoria jurídica. Nós também temos um leque de mais de 17 cidades com odontológico, temos psicólogos no interior e na capital. Nós temos muito mais psicólogos do que a Polícia Militar, pelo incrível que pareça. Temos auxílios, auxílio funeral, auxílio assistencial, auxílio natalidade. Enfim, temos uma diretoria muito atuante, conselhos. Nós temos aqui a linha de poder de Montesquiel, que é aquele freio contrapeso, tem conselho deliberativo, conselho fiscal, tem a diretoria executiva, muito bem repartida e muito bem organizada e tem a eficiência que o Estado não tem. Aquela unidade de vocês, ali no caminho para quem vai para a Estrada do Fio, ali é de vocês, né? Exato, é o nosso clube, o clube de camp, tem 20 chalés, 3 piscinas, 3 campus societies de tamanho oficial, com vestiários. Tem um espaço assim gigantesco para acolher os nossos associados e os seus dependentes. Várias decks com churrasqueiras, enfim, é um lugar muito familiar que infelizmente há mais de um ano está fechado por conta desse problema mundial que é a Covid-19. Beleza. Bom, pessoal, então a gente soube um pouquinho da Aspra. Eu conhecia já na época que eu trabalhava com grupos de jovens, com Crisma, a gente volta e meia levava a turma a passar o domingo lá no Clube de Cabo Soldados, mas na época era outro nome, né? Então a gente conhecia mais como Centro de Cabo Soldados, era alguma coisa assim. Aí você já explicou que houve essa mudança na designação. Fiquem aqui conosco, pessoal, vocês estão sendo convidados aqui a participar da nossa live. A gente está com alguns assuntos, vamos falar de concurso já já. Eu vou dar só um spoiler. O sargento teve uma reunião com a comissão de deputados esta semana, então tem algumas novidades aí sobre essa questão, ele está acompanhando de perto. Fiquem aqui para a gente saber, avisem as pessoas, né? Quem não segue o nosso perfil aqui no Instagram, siga a gente, né? Como o sargento falou, quer dizer, não o blog não defende nem A nem B, né? A gente tenta retratar a realidade dos profissionais, mostrando e tudo, buscando uma visão um pouco mais complexa, né? Assim, sem ser ou contra ou a favor. Você pode ser contra algumas coisas, a favor de outras, e a ideia é a gente proporcionar esses elementos, essa reflexão, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e tudo, né? E aí eu queria começar. A gente fez uma série de reportagens, né? Vocês podem acompanhar isso no escrivania.blog. Era algo que me incomodava, porque eu via muito a polícia ser demandada para estar na linha de frente, dissuadindo a tempo, ouvindo cochichos de pessoas se queixando da falta de condições, muitas vezes
de ter casos, esses casos não serem abordados da forma como eles deveriam ser, né? De colocar o problema. E aí, Wendson, eu queria saber como é que vocês perceberam assim, essa situação da doença, da pandemia sobre o trabalho de vocês, como é que isso mudou? Porque assim, algumas profissões podem trabalhar de casa, tem um teletrabalho, tem um home office, tem várias formas de você não se expor, ou se expor de uma forma mais controlada. Mas o policial que está na rua não tem como, né? Ele vai ter que estar mesmo ali exposto e vai ter que cumprir uma determinação. O decreto ora é mais rígido, ora é mais estabelece algumas margens, né, para funcionamento. Como é que vocês perceberam isso? Como é que vocês sentiram isso? E qual foi as queixas e as demandas dos policiais? Olha, como você falou, é inevitável que o policial vá para a rua para poder fazer essa defesa da sociedade. Em determinados casos, como aconteceu em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, é a última barreira de proteção da população e é a única profissão, principalmente policial militar, que está diretamente ligado, ostensivamente ligado à população, diferente da Polícia Civil, que ela recebe na sua delegacia o atendimento ou faz a investigação, mas o policial militar, independente da ocorrência, ele tem que estar à mostra e tendo contato com a população para orientar, para criar aquela parceria. E até numa época que é de saúde pública, a polícia ela também ela acaba sendo vitimada em razão do vírus. Então, para você ter uma ideia, até hoje já foram 45 policiais militares da ativa, não é os veteranos, eu não estou falando dos veteranos, só da ativa, que foram vitimados pelo Covid-19. Fora os bombeiros militares e fora os que são aposentados, que nós chamamos carinhosamente de veteranos. Então aí já dá mais de uma centena de pessoas que deixaram seus entes queridos. Então, quando você vê isso e a complexidade através de uma narrativa de guerra política, né, porque tem uma guerra ideológica onde os servidores públicos, no caso o policial militar, ele fica no meio de um confronto em que a população não entende que é uma determinação que aparentemente pode ser legal, mas é do governo do estado, que tentou dar uma alegativa de um estudo científico, e muitas vezes aponta como se a polícia ou é culpada, né, com relação principalmente sobre os isolamentos rígidos, ou ela é pau-mandado e ela poderia se levantar e ir de encontro aos seus governantes, que não dá, principalmente o policial militar. Eu falo isso com muita propriedade, de estar até o ano passado trabalhando na rua e ser um líder classista há mais de 10 anos, ter respondido processo pelo movimento Paredista 2011-2012. Então eu sei tanto a complexidade de lidar com a sociedade, de enfrentar a criminalidade, como também da questão de representar. E daí o militar ele é regido de leis muito rígidas contra ele. Então qualquer coisa que ele possa pisar em falso, ele é punido administrativamente ou criminalmente. Então ele é amordaçado por completo e ele tem que seguir as ordens. Aí algumas pessoas podem alegar, mas são ordens absurdas, ilegais. Mas vá falar isso para um seu chefe que está com chicote nas suas costas. E você, se você pensar em recuar, você vai ser punido. Você não tem espaço para sequer criticar. Para você ter uma ideia, foi aberto sindicância para policiais, porque fizeram um comentário simples no Facebook do governador relacionado a salário. Vai ser punido administrativamente. Então, não é fácil para quem é policial militar. Então é muito sério essa situação, é muito complexa, é muito difícil porque é trabalhador, muitas vezes se envolvendo em questões em que você está tirando o sustento de um trabalhador que está tendo que fechar seu comércio. Então, eu acredito que a pandemia, mais uma vez, entre aspas, o burro de carga, que é a Polícia Militar, está sendo alvo, né, das pessoas que ficam com o seu celular na rede deitado para criticar.
E tem que cumprir a missão, inevitavelmente, ainda correndo risco, sem receber EPIs. Para você ter uma ideia, em mais de um ano de pandemia, os policiais militares, parte deles, que nem todos receberam 2 máscaras. No início da pandemia do ano passado, álcool gel é escasso, então se o cara não gastar do bolso com álcool gel, com máscara, dentre outras situações, ele vai pagar um preço muito caro, né, com a própria vida. E, enfim, eu não vou nem entrar no mérito das precariedades do próprio serviço. O que eu percebo, analisando essa situação, é que nem o governo do estado tem interesse de colocar uma luz sobre essa situação dos profissionais, né? Tanto é que no monitor, o G1, ele fez uma matéria e lá tinha apenas 18 policiais civis e militares que tinham morrido, e a gente, ao acompanhar e ao relatar por meio das redes sociais, a gente percebeu que o número é maior. A Aspra tem um levantamento que mostra que hoje são 45, hoje de manhã morreram 2, não foi? Ontem. Isso, aí contempla o pessoal da reserva, esse número Não passa de... contempla. Não, eu tô falando assim, Exato. quando junta o Sim. pessoal da reserva, esse número vai para 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Isso, pessoal, vocês não vão ver em canto nenhum. Né? Isso vocês não vão ver em canto nenhum. Vocês vão ver se lerem o escrivaninha e forem compartilhando, porque é uma realidade que se quer ser abafada. E o que eu percebo também, sargento, aí eu queria... eu tenho algumas questões para fazer, depois a gente vai abrir para o pessoal, a gente tem outras coisas aí também, tem um rapaz perguntando aí sobre a vacância, depois você vai explicar o que é isso e tudo. A impressão que me dá é que se está colocando uma questão ideológica de ambos os lados para o policial, e se está esquecendo o policial como um trabalhador. Então, assim, demorou para as lideranças e pessoas que falam pela polícia encamparem essa coisa de batalhar por uma vacina, assim, eu acho que houve uma demora, esse problema não interessa para nenhum dos dois lados, né? E aí a Aspra, ela está sendo muito corajosa, queria fazer reconhecimento aqui, porque vocês são os únicos que estão dizendo assim, não, são X pessoas, a gente está cobrando, porque não é toda entidade, não é toda liderança que está se colocando desse ponto de vista, porque assim, há questões que são básicas, EPI, vacina, higienização, você ter o processo de limpeza de tudo que você faz. Quer dizer, isso provavelmente vai ser estendido até mais para frente, quando acabar, porque são normas de higiene, de segurança que não eram. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês buscam trazer essa dimensão do trabalhador sem ser essa coisa de cair de ser herói? Porque isso é muito usado para quando você não quer lidar com as questões concretas, né? A gente conhece também casos de professores que falam, porque professor é vocação. Sim, mas tinha até uma frase, professor tem que dar aula por amor. Quem é que faz as coisas por amor sem ganhar seu cacauzinho, sem ter seu dinheiro, sem ter essas condições? Eu queria... Como é que vocês trabalham isso? Como é que chegam isso para vocês? Porque, fundamentalmente, vocês são trabalhadores da área da segurança. Né? Ninguém está para pegar doença, para levar bala, para matar gente. Não, vocês estão lá para garantir uma coisa que é constitucional, que está lá, que tem um limite do que é para ser feito. Né? Tem coisas que não é para ser feita e aí muitas vezes se faz para poder fazer umas gambiarras por ordem de... Não interessa a gente dizer como, mas a gente sabe que tem essas questões. Qual é o desafio que vocês veem nesse sentido? Pois é, para você ter uma ideia, muitas vezes nós somos criticados porque nas nossas redes sociais nós estamos colocando sempre as nossas notas de luto. Então a gente está especificando quem faleceu normal, mas quem foi Covid tem lá a sinalização. E já fomos os primeiros a buscar, né, uma solução relacionada à vacina, porque tinha uma aberração, uma brincadeira de mau gosto, que eu fiz até um vídeo a respeito, quando ocorreu a morte do senador Major Olímpio, que no rol de prioridade, os presos estavam à frente dos policiais militares, bombeiros militares, profissionais da área da segurança pública. E veio essa lista do Ministério da Saúde, né, do governo federal. E daí, alguns prefeitos e governadores
foram de encontro, dando a entender que iria ser priorizado essa categoria. E é bom salientar que ainda está muito lento a vacinação, né? Foi uma conquista, mas uma conquista que ainda não foi concretizada na sua plenitude. Ainda falta muito. Tem relatos em cidades como Sobral, que vai lá 15 vacinas, depois passa muito tempo, vai mais 10, num batalhão de 500 pessoas. Então, é muito lento também, e a gente vê essa dificuldade. E nós temos, como eu falei, uma mordaça, por sermos militares. O policial civil tem o seu sindicato, tem liberdade de expressão plena para falar por todos, né? O sindicato dos policiais penais também tem esse mesmo poder. Já a Aspra, ela só pode falar em nome de seus associados e tem que seguir uma diplomacia bem feita para não poder, né, desaguar em algo ruim, tanto para nós, que nós somos militares, como para a própria instituição. Para você ter uma ideia, no ano passado, depois do movimento paredista, em que nós não tivemos nada a ver com o movimento em si, nós provocamos uma mobilização pacífica para chamar a atenção do governador, é tanto que chamamos, abrimos a porta, literalmente, do Palácio da Abolição, foi feita uma negociação que não foi vantajosa, mas depois que aconteceu por conta própria, a categoria se revoltou e criou o caos. Mas nós não tivemos interferência nenhuma. No entanto, o governo do estado, ele simplesmente cortou o repasse que nós temos nos nossos associados durante 2 meses. Deixamos de receber R$1 milhão, quase que a entidade fecha. Então, para você ter uma ideia, nós temos o Código Disciplinar, o Código Penal Militar e ainda temos as questões políticas nas quais muitas vezes os governos eles interpretam como se nós estivéssemos fazendo política partidária, que não é o caso. Nós estamos fazendo uma política associativa, né, e lutando pelos nossos associados. Antes nós falávamos até em tropa, em categoria. Nem isso podemos mais falar porque são palavras destinadas aos sindicatos, que não é o nosso caso. Então é muito difícil, né, nós constantemente sentirmos as dores dos nossos pares que tanto perdem familiares, como os familiares chegam aqui no setor biopsicossocial em busca de ajuda. Para você ter uma ideia, hoje finalizamos, né, uma inovação que vai servir para todos os policiais e bombeiros militares, que é uma cartilha para dar passo a passo relacionado a pensões, a seguros, a auxílios, porque muitas vezes a viúva ela perde o seu esposo, não tem a senha do banco, não sabe como é que vai adquirir a sua pensão. Tem viúvas que passam 10 meses sem receber salário do esposo que faleceu. Então, existe uma burocracia imensa, mas ainda existe mais ainda uma desinformação. Então, a gente está tentando orientar da melhor forma, mostrando o caminho das pedras, para pelo menos ajudar nesse sentido, né? Temos os psicólogos para dar atenção. O setor biopsicossocial ela tem uma equipe multifuncional, multidisciplinar, que é um advogado, um assistente social e psicólogo, para poder também dar essa atenção devida relacionada à parte psicológica e também encaminhamentos na parte jurídica. Enfim, tudo que está ao nosso alcance, a equipe da diretoria executiva ela está fazendo esse trabalho, que é bom sempre mencionar, que é para todo o estado do Ceará, e é para a grande maioria dos associados, para a grande maioria da tropa, dos policiais e bombeiros militares, que acaba refletindo para o restante da tropa, mesmo não sendo associados. Então constantemente a gente está tentando interagir, né, com o comando da Polícia Militar, com o comando do Bombeiro Militar, para ver como é que está essas situações. Fazemos a informação vinda para a gente com relação a determinados locais que tanto não recebeu vacina os policiais, como também as instalações que não são condizentes com a necessidade do trabalho. Enfim, tudo que está ao nosso alcance nós estamos desempenhando aqui na Astra. Eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira é quais são os relatos que vocês estão recebendo aí sobre a questão da saúde mental dos policiais na pandemia e os familiares que estão perdendo que perdem seus entes, né? Pais ou mães, algo assim. Como é que é a assistência do governo do estado para essas pessoas? Assim, elas vão receber uma pensão, mas tem que entrar com um processo. Como é que é esse suporte? Porque assim, quando você fala essas coisas, eu fico pensando
que a gente está com um profissional muitas vezes com uma sobrecarga emocional, meio indignado, e ele está na rua, ele está com um instrumento ali que é um instrumento de poder, um instrumento que é a questão da arma, e ele está todo dia nessa tensão, e isso é uma questão importante. Assim, a gente sabe que o número de suicídios na corporação, na comparação com outros trabalhos, é maior. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês notam que durante a pandemia isso aumentou? E como é que é o apoio dado às famílias, né? Vocês estão dizendo aí que essa cartilha, mas essa cartilha é uma iniciativa da associação, não é uma iniciativa da Secretaria de Segurança, nem do governo do Estado. Não, a cartilha é da associação, vai orientar todos os policiais e bombeiros militares, né? E com relação a suicídio, é 4 vezes mais a quantidade de suicídios de policiais do que de uma pessoa comum. E é sempre bom lembrar, parece que as pessoas esquecem e pensam que policial é máquina. O policial é um ser humano como qualquer outro. Ricardo, você poderia ser policial, o seu pai, o seu tio, qualquer pessoa poderia ser o policial. Então não é porque você tem um curso de formação de 5, 6, 7 meses, alguns tiverem só 3 meses, 4 meses de formação, que você vai estar transformado em uma pessoa insensível, só técnica, como se fosse uma máquina. Então não é assim. Então existe esse drama para toda a humanidade em razão do Covid, e isso deságua de uma forma muito mais potencializada para a mente do policial, porque tanto existe o medo, né, da doença. Eu vou dar o relato de policiais que já estão esperando ir para casa, que a gente chama a requerida, que é a promoção requerida. Eles solicitaram a promoção requerida, estão só aguardando para ir para casa, mas eles ainda continuam na ativa trabalhando. São pessoas que têm seus 55 anos de idade, então eles estão num risco maior, porque a entidade, a gente tem que deixar claro para a sociedade, porque o policial militar, primeiro, ele não tem carga horária definida. Quando eu entrei na Polícia Militar 20 anos atrás, nós trabalhávamos mais de 120 horas por semana nos destacamentos. Pessoas mais antigas, que são essas que estão indo para casa agora, trabalhavam uma média de 26 dias por mês nos destacamentos naquelas cidades menores. Folgavam 4 dias apenas no mês. Então, quando você for somar a carga dessa pessoa em tempo trabalhado, passou de 45 anos. Então, o cara, às vezes, está com 55 anos, mas ele puxou um serviço com noites acordadas, com adrenalina, com a questão do estresse psicológico abalado, que não tem precedente. Então, a saúde dele está em frangalhos, tanto no aspecto físico, porque tem o sobrepeso, né, do colete, as armas, como também na parte psicológica. Então, ele já está ali no drama, né, em que quer ir para casa a todo custo. E aí, tendo uma pandemia paralela a tudo isso, o drama é muito maior. Eu tenho aqui, pelo menos, só comigo, mais de 30 relatos de pessoas que estão na graduação de subtenente, solicitada requerida, querendo ir para casa e pedindo, pelo amor de Deus, para eles serem liberados. Mas existe uma burocracia imensa. Nós já tivemos com o comandante-geral adjunto, Coronel de Paula, solicitando, encaminhamos ofício para que eles pudessem esperar em casa, mas parece que tem uma divergência jurídica que impede, que o comando poderia responder por improbidade nesse sentido, mas pedimos que pelo menos eles ficassem dentro das unidades, né, tirando algum tipo de serviço que não fosse com o público externo. E aí, de acordo com o que ele nos passou, ele era sensível à causa e iria passar essas orientações para outros comandantes. Mas, enfim, é muito difícil, ainda mais com a família, porque ninguém está preparado para a morte. É hipócrita a pessoa dizer que a mulher está preparada, não está. E essas famílias muitas vezes estão passando dificuldades financeiras, de repente perde seu esposo, às vezes o único patrimônio que tem é a arma dele, o que ela vai fazer com aquela arma, aí tem que fazer um inventário, então tem todo um trâmite para ela poder vender essa arma, para ela dar entrada na pensão, tem toda uma burocracia. Aqui na CGP, que é o setor um dos setores da Polícia Militar é a CGP, e dentro da CGP tem um subsetor relacionado à pensão. E, normalmente, de acordo com o relato do Coronel Jano, que é o comandante do setor, a polícia ela faz o seu trabalho célere. O problema vai ser na CEPLAG, né, na SERAPREV,
que vai e volta documentos, enquanto isso a esposa passa 6 meses sem receber salário. Muitas vezes o único dinheiro que entrava na casa era o salário do marido. E aí, como é que fica essa esposa? Aí, às vezes, no nosso caso, a gente ajuda com a cesta básica, a gente ajuda com a atenção psicológica, mas não é o suficiente. Mas ajudando também no encaminhamento do seguro, que é uma miséria, é bom ressaltar. O seguro, para todos os servidores públicos, independente de ser policial ou não, é R$ 4.033. Se for morte natural. E pasmem vocês, a Serapre, aliás, a Cafaz, eles não estão aceitando a morte Covid como fosse uma morte acidental, que seria um valor de R$ 23.000, como se fosse natural, e não é natural. É diferente de qualquer outra pessoa. O policial está na rua e ele pegou, infelizmente, o Covid trabalhando. E daí, quando você vai ver, a outra aberração que tem é o auxílio funeral, de R$ 1.000, não paga nenhum caixão. E pasmem vocês, está até na cartilha dessa observação, nosso jurídico vai entrar com a ação judicial, porque é uma lei de 86, em que o auxílio funeral naquela época era no valor do salário do servidor com um limite de R$ 1.200. Ou seja, 25 anos atrás o auxílio funeral era R$ 1.200. Hoje o Estado só paga 1.000. Ou seja, não está nem atualizado os valores monetários de lá para cá. Então, tanto tem que pagar os R$ 200 que eles não estão pagando, que só estão pagando 1.000, como nós vamos também impetrar uma ação judicial e um projeto de lei para que seja atualizado esses valores para ser pago pelo menos o velório, né, do servidor do Estado. Enfim, a luta é árdua e são várias vertentes que têm que ser trabalhadas e são poucos combatentes. Você já me deu 2 pautas aí para o blog para a gente continuar a nossa série e vamos abordar esse assunto que são coisas que eu estudo e leio sobre a área e tenho interação com profissionais e são coisas que eu não sabia. Essa coisa de que a Covid é morte natural é uma aberração, né? Uma pandemia... É uma seguradora, né? A seguradora não vai querer pagar 23 mil, vai querer pagar só 4. Aí... Pois é, e aí é melhor fazer as coisas por baixo dos panos. Pessoal que está querendo informação do concurso, compartilhe aí com os amigos de vocês, com as amigas. Quando a gente chegar a 20 pessoas aqui aqui na live simultâneas, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, compartilhe. Se não chegar, a gente vai batendo papo aqui sobre outros assuntos. Tem uma questão que você mencionou sobre essa coisa do militarismo, dessa super sobreposição de punições, né? E aí, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer a live, você falou assim, eu queria falar sobre o ciclo completo de polícia, né? Então, até atualizei lá no título. Explica pra gente o que é o ciclo completo de polícia, onde é que isso existe e por que isso pode ser uma coisa boa para a polícia, para os policiais e principalmente para a sociedade. Ricardo, eu aproveito para convidar todos que estão nos assistindo para dia 20 ou dia 27, nós vamos promover também uma live lá na Aspra Oficial, uma live com o deputado federal de Minas Gerais, Subtenente Gonzaga, que é um dos militantes dessa causa lá no Congresso Nacional. O ciclo completo, você perguntou onde é que tem. Eu vou lhe dizer onde é que não tem. Só não tem no Brasil e em Guiné-Bissau. Pronto, o resto do mundo tem. Para você ter uma ideia, a resposta. Para você ver o quanto nós estamos atrasados. Nós estamos ainda na época do Império. O sistema policial brasileiro é o mesmo, tirando a tecnologia da época do Império. Na época de 1900 e tarará, aquela lá. Esse é o nosso sistema. Tanto é arcaico o inquérito policial, não era para existir mais, é um elefante branco dentro do sistema criminal brasileiro. E de uma forma bem simplificada, para que as pessoas possam entender, o ciclo completo nada mais é que dá o poder para todos os policiais. Por que eu digo todos? Porque alguns têm esse poder do ciclo completo, que seriam os delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil. Então, o que é o ciclo completo? É cada policial militar, o guarda municipal, o policial penal,
o policial civil, mas não só o delegado, mas o escrivão, o inspetor, todos teriam o poder de fazer o trabalho ostensivo e o trabalho investigativo. E esse policial, ele vai fazer o relatório e encaminhar para o Ministério Público para ele fazer a denúncia. Existe um embrião do Cicomplete Polícia, que é o TCO, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, em que as polícias militares já fazem em alguns estados. Por que elas estão fazendo em alguns estados e outros não fazem, igual o Ceará? Porque lá elas interpretaram a Lei 9.099 de 95, que fala dos crimes de menor potencial ofensivo, em que toda autoridade policial pode fazer o TCO. E qual é a autoridade policial? Todos os policiais. Aí existe uma interpretação doutrinária que querem dizer que a única autoridade policial é o delegado. A figura de delegado, Ricardo, com todo respeito a todos os delegados do Brasil, só existe aqui no Brasil e em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não é referência para nada no mundo, com todo respeito a esse país, que eu mal sei onde é. Que o outro país que até um dia desse ainda estava nesse rol de não ter se completo era Cabo Verde, lá na África. Eles já se modernizaram e nós estamos ainda atrasados. Então, você imagina um policial militar no destacamento lá de Catunda, Monsenhor Tabosa, onde não tem polícia civil. A polícia civil não está em todo o estado de Ceará. Ela não tem efetivo para isso. Por quê? Porque ela se transformou numa polícia cartorária. Ela é sobrecarregada com os procedimentos da polícia militar e ela tem que fazer procedimento. E não tem tanta condição para investigar. E o delegado, ele é um todo-poderoso que tudo tem que passar pela mão dele, só por uma pessoa. Tu imagina tantos processos, não só de investigação, como também de flagrantes e de mandado de prisão, de tudo enquanto, tudo tem que passar pelo delegado. Por quê? Qual a necessidade? Nos Estados Unidos não é assim, na Europa inteira não é assim. O Chile é um exemplo claro. Lá tem duas polícias, a fardada, como se fosse a polícia militar, que são os caramineiros, e tem a polícia paisana, que é como se fosse a polícia civil. Lá tem o Cicomplete Polícia nas duas. A polícia militar, ela faz o procedimento e encaminha para o Ministério Público, igual a polícia civil faz hoje. Em Santa Catarina, Minas Gerais, o policial militar, ele já faz o TCO na viatura. Porque como é um crime de menor potencial ofensivo, a pessoa não fica presa. Ela assina o TCO e é solta. E ao invés de conduzir o cidadão para a delegacia, tendo esse constrangimento e essa despesa para a polícia militar e para a polícia civil, ele faz diretamente na viatura, entrega, a pessoa assina e depois ele vai para a audiência, né, através da denúncia do Ministério Público. Então você imagina uma cidade lá em Monsenhor Tabosa, em que tem só 2 policiais, porque o efetivo da polícia militar é escasso. Então são vários destacamentos do Ceará que são só 2 policiais. E daí, quando tem um crime de menor potencial ofensivo, um crime de som alto, ou seja, qualquer for, um crime menor, ele tem que conduzir a pessoa, ou as pessoas, para Canindé. Ele vai rodar, indo e voltando mais de 400 quilômetros, e vai colocar o policial militar em risco, vai gastar para o Estado combustível, vai abandonar a cidade, vai ficar desguarnecida sem nenhum policial. Então, é algo que a população não tem noção, mas nós temos que dar essa clareza. Basicamente de quê? O Cicomplete Polícia, para simplificar, todos os policiais, sejam militares, policiais rodoviários federais, seja o escrivão da Polícia Civil, o inspetor da Polícia Civil, eles terem o poder de fazer todo o procedimento da persecução penal e encaminhar para quem de fato de direito tem que fazer denúncia e interpretar a lei, que é o Ministério Público. Então o policial não precisa ter formação em direito para saber que cometeu um crime. Ele teve uma formação dentro do seu curso em que ele tem que ter um mínimo norte relacionado aos crimes. E dali ele vai fazer a condução, apresentar para quem realmente tem que tipificar e fazer a denúncia, que é o Ministério Público. No Chile se passa apenas, depois da prisão em flagrante, até a condenação, 72 horas, 3 dias. No Brasil, anos, né? Inventaram só a audiência de custódia, exatamente para ser uma medida para facilitar que os bandidos fiquem na rua. Então, o Cicomplete Polícia, ela vai trazer eficiência que não tem. A polícia
investigativo no Brasil, na média, ela só tem 8%. Na média, tem estados que é menos de 4%, mas a média do Brasil de 8% de elucidação de crimes de homicídio. 8%. A culpa é da Polícia Civil? Não. A culpa é do sistema arcaico que nós temos hoje, porque não dá condições para o policial civil fazer a investigação. Ele tem que ficar na delegacia, ou cuidando de preso, ou levando papel para o fórum, ou ouvindo depoimentos, e o delegado ele se sobrecarrega com muita coisa, mas ele não quer largar o poder de ele ser... Mas deixa eu levantar uma questão. Se qualquer policial puder fazer esse procedimento, a gente vai ter aí um incremento no número de processos muito grande. No modelo atual, isso de certa forma ele é filtrado pela delegacia. Ela começa a empilhar lá os processos e como é que se resolve isso? Porque você vai gerar uma sobredemanda, uma superdemanda para o Ministério Público. Na verdade, você tem que fazer isso e, ao mesmo tempo, você tem que ampliar esses canais, esses fluxos, né? Uma coisa que eu sempre falo quando estou falando sobre homicídios e tal, é que a vara do júri, o número dela é o mesmo desde os anos 90, são só 5 varas do júri. Então, quer dizer, há um funil claro. E aí, se a gente só muda o ciclo completo de polícia, a gente vai aumentar a boca do funil de entrada e essa boca de saída ela não se resolve. Assim, nesses países como é que é feito isso? Porque entendo que a gente precisa mudar a segurança, a estrutura, desburocratizar, aí a gente tem certamente pensamentos divergentes em como fazer isso. Eu acho que se prende demais errado, assim, acho que a gente prende por motivos muito... Essa questão do microtráfico, não sei o que, poderia se pensar uma série de coisas aí que está se prendendo por besteira, mas como é que a gente alarga a boca desse funil e torna uma coisa mais fluida? Porque o que as pessoas querem, na verdade, é terem a sua demanda resolvida, né? Ou um processo instaurado, ou registrar ali um BO. E por causa disso, a gente tem um número de subnotificação imenso, porque quem tem um celular furtado hoje não vai prestar queixa, né? Quem tem uma situação de menor dano ofensivo não vai gastar, não vai passar o dia, perder o trabalho para ir para a delegacia, para... Mas o problema está aí. O problema está aí. A população ela não tem confiança na polícia porque ela sabe que ela não é eficiente. Ela não é eficiente. Agora você falou um ponto. Não, aí se todo o policial fizer o procedimento, vai ter uma sobrecarga. Primeiro, nós queremos que o sistema funcione, que o bandido seja punido, que a vítima seja realmente colocada no lugar de direito, para que ela tenha o seu crime elucidado, que seja resolvido o problema. Então, aí houve uma contradição, porque, calma aí, se o cara lá do interior cometeu o que acontece hoje? É impunidade. Muitas vezes acontece de o policial ele não fazer o procedimento, encaminhar para a delegacia, exatamente porque vai dar trabalho demais, é uma coisa besta, como o Ricardo Balestrelli, ex-secretário de Segurança Pública, falou, né? Determinado local, lá nos rincões do Amazonas, dois policiais pegaram uma canoa e foi fazer a prisão de uma pessoa. Aí chegou lá, era um menor. Aí o outro lá também era maior, mas não era um crime tão danoso. Tomaram a faca do cara, deram umas pedras e deixaram por lá. Acabou. Se resolve muito mais fácil assim, por quê? Para trazer na canoa, para levar para o delegado, esperar o doutor delegado, tem que chamar de doutor, né? E aí esperar e fazer aquele trâmite. Aí são horas e horas para depois levar de volta, viu? Levar de volta esse cara que cometeu um crime menor lá para o seu lugar de origem. Eu digo isso porque eu já fiz isso várias vezes. Você está num destacamento, conduz a pessoa para a delegacia e volta para trazer o cara de carona de novo. Não traga ele não, porque se ele se perder lá na cidade onde ficou a delegacia, quem levou foi os policiais, eles que deram um sumiço no cara. Então, eu acho que não é aí
a argumentação. Nós temos que iniciar. Isso aqui eu estou falando a longo prazo. Eu não tô, o processo não é, vamos fazer a lei, vamos implantar. Não. Eu estou falando aqui algo de entre 10 e 15 anos, por exemplo. Então tem que ter uma formação, tem que ter uma qualificação, tem que ter profissionalismo, tem que ser mentalizado no policial, desde a sua formação, que ele é um profissional, então ele tem que se qualificar e ele só vai desempenhar aquele trabalho quando ele comprovar que ele tem competência para tal, entendeu? E pegando também uma fala do Ricardo Ballestero, isso aqui eu já assisti há 5 anos atrás, muito tempo quando ele foi secretário de Segurança Pública Nacional. Ele falava muito relacionado aos delegados, como eu disse, eu não tenho nada contra, mas eles sempre brigam para estar na carreira jurídica, mesmo eles sendo do Poder Executivo. Então, a lei é possível em que eles já são formados de direito, coloca eles para dar o suporte na Casa Grande, como mencionam, que é o Poder Judiciário, porque a lentidão lá também é gritante. Eu não estou falando só das polícias, eu estou falando de todo o sistema criminal, que vai até o presídio, o policial penal também. Porque lá também existem situações que dependem do judiciário. Então tem que se modernizar o judiciário. O delegado ele pode muito bem ser reconduzido para dar esse suporte na Casa Grande, entre aspas, né? Ou para ser o promotor, ou para ser o juiz. E internamente você iria ter um acesso único, onde você iria ter ascensão profissional por mérito, em provas e títulos internamente, em que iria ter o chefe de polícia, como acontece nos Estados Unidos. Sabe quantas polícias tem nos Estados Unidos? Você deve saber, né, Ricardo? Tem várias, né? 5 mil e tantas. 5 mil e tantas. Tem, entendeu? fora as milícias, né? Lá nos Estados Unidos também tem milícia? Não, tem. Tem, depois a gente conversa sobre isso, mas vamos lá. Certo. Mas o que eu quero dizer é que são milhares de polícias e elas todas são ciclo completo de polícia e dá certo. Então, a pergunta que eu faço, todo o resto do mundo, do planeta Terra, está errado, só o Brasil que está certo? Esse debate ele é muito legal, assim, eu acredito muito nisso, nessa coisa desse sistema integrado, e o que me incomoda é que a gente não tem isso nem como uma referência no horizonte, porque a gente tem que ter uma meta para poder começar a fazer as coisas e começar a ter essa discussão, e essa discussão ela nunca... Mas sabe por quê? Mas diga aí por quê? Porque, primeiro, na conjuntura política, os nobres governadores, presidente da República, os congressistas, eles querem manter o domínio do poder. E, para isso, eles alimentam uma elite classista, que são os delegados oficiais. Então, se você pegar... quem são os secretários de Segurança Pública no Ceará? Os últimos, delegados. Em 2011 foi o último coronel que foi secretário de Segurança Pública. Então, existe todo esse domínio. O militar, para você ter ideia, os oficiais, eles querem esse completo de polícia. Eles são favoráveis, mas eles não têm voz, porque eles são militares. Quem tem voz seriam os políticos e os parlamentares que chegaram lá, que poderiam estar representando essa causa, como acontece com o citado deputado de Minas Gerais, Supendo Gonzaga. Mas ele é uma das poucas vozes ativas, porque os outros parlamentares que são da segurança pública são delegados. Eles querem se manter onde eles estão. Porque uma coisa que eu aprendi é que quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem, mais poder você tem e mais valorização você tem. Então, eles não estão preocupados na eficiência. Qualquer alfabetizado, qualquer policial militar, que todos têm nível médio e pelo menos 70% é nível superior, fazer um relatório, eu estou trazendo para agora, para a nossa realidade, que já poderia estar acontecendo um TCO. TCO é um simples relatório. Quem vai dizer se está correto ou não, de acordo com o que foi passado, é o Ministério Público. Hoje já pode ser isso. Assim. Agora na pandemia abriram uma brecha, não foi? Aqui no Ceará? No Ceará não, né? Mas parece não. Que em alguns locais... Aconteceu em Camusim, em outra cidade, por conta do comandante autônomo, sem autorização do grande comando e sem autorização do Ministério Público, porque sempre o secretário de Segurança Pública é delegado. Né? E a própria tropa, se você perguntar para os policiais militares, vocês são favoráveis a vocês fazerem o TCO? 90% dizem que não quer assumir esse tipo de responsabilidade. Mas por quê? Porque eles
não têm um conhecimento mais profundo do assunto. Porque se eu perguntar para eles, você acha melhor você percorrer 200 quilômetros para encaminhar um preso, dependendo do delegado, do escrivão, depois trazer de carona de volta para o seu destacamento, colocando sua vida em risco, e para o próprio Estado, o custo era bem menor, era muito mais vantajoso economicamente. E como eu falo, no aspecto de eficiência, nós poderíamos, pelo menos, iniciar esse debate nacional, que é importante, poucos falam, como você mencionou, deveria já ser implantado, pelo menos o TCO, que é o embrião do ciclo completo de polícia, mas a vaidade, o ego e o poder da elite classista, em especial dos delegados, eles não permitem. E a gente tem uma bancada da segurança no Congresso que tem quase, acho que tem, da última contagem, já tinha mais de 300 parlamentares. Então, quer dizer, uma medida dessa... no Brasil. Não, tô falando no Congresso, né? Mas porque parlamentares da base? Não, a bancada da segurança, ela não é só dos policiais. Você tem pessoas que apoiam a causa, linha, né? Que seguem essa linha, né? Então... da última vez era 200 e pouco, mas já fazia muito tempo, de pessoas que estão ali desejosas para discutir esse assunto e levar essas pautas. Então, assim, se você tem esse número, digamos que, vamos arredondar aqui para 250, 280 parlamentares, é um número bastante expressivo no Congresso. Então, se fosse do interesse de trazer essa discussão por meio de um projeto de lei, alguma coisa, isso já estaria em pauta, né? Eu acredito. Vários projetos no Congresso, tem várias PECs no Senado e na Câmara Federal. Existem lá. Iniciou esse debate no início do ano passado, em 2020 ou foi em 2019. Então, foi criada uma comissão especial de segurança pública para discutir. Aí veio a pandemia, mas estava sendo discutido. O problema é esse, é porque existe... infelizmente, o corporativismo, em que está superior ao interesse público. Mas a base das polícias e o próprio oficialato da PM, eles são favoráveis. Mas como a PM ela não tem voz, né, e o comando e o oficialato está submisso aos seus governadores, então eles se retraem. Agora eu vou fazer uma pergunta... Sargento, assim, eu concordo contigo, mas eu tenho só uma questão. A gente tem muita gente falando em nome da polícia, pessoas que são da polícia, pessoas que são da área policial, de alguma forma, e essa é uma pauta que eu acho que é crucial, e ela não está nessas demandas, nesses discursos. Mas eu também... Será que isso se deve só... A questão dos delegados, ou será que isso também não é um assunto polêmico para que essas pessoas também queiram? Será que não é mais fácil tentar trazer pautas menos polêmicas? Porque assim, isso é uma coisa que mexe com toda a estrutura. Como você falou, vai mexer com a cultura do dia a dia, porque querendo ou não, você pode ter o relatóriozinho pré-pronto, mas a pessoa vai ter que aprender a fazer aquilo. É uma coisa que hoje é um jogo de empurra. Não. Mas, né? O que eu quero dizer é exatamente isso. Tem que ser um trabalho a longo prazo. Né? Tem que ser iniciada a discussão. E o problema é que dá trabalho. Nós estamos falando aqui de uma mudança geral do sistema. Então, dá muito trabalho. E o nosso político, em geral, ele é imediatista. Ele é muito favorável à polícia, falar em nome da polícia, mas para bater cabeça e dar trabalho em algo que vai demandar toda uma missão, vai depender, para ele vai ser quase um sacerdócio exclusivo numa pauta. E aí é muito melhor ele estar falando de forma genérica, em apoiar, dizer que a polícia fez certo, lá no Jacarezinho tem que ser assim, tem que bandido bom é bandido. É muito mais plausível para a população, é muito mais fácil. E empobrece o debate, né? Porque infelizmente as pessoas que são eleitas, elas não têm preocupação de adquirir esse conhecimento que são importantes. Por isso eu acho importante, né? Existem alguns parlamentares que têm essa bandeira, mas são poucos que têm realmente confiança no que está fazendo e apresentando as argumentações.
Tem muitos civis, né? Tem aquele Kim Kataguiri lá de São Paulo, ele sempre apresenta também que é favorável, já discutiu, só porque o Congresso ali é centenas de temas a serem debatidos. E atualmente nós temos basicamente uma polarização de narrativas que tem que se degladiar entre eles, porque se você trazer algo sério como esse, vai demandar muito tempo. E no ano que vem já é campanha eleitoral. Aí eles vão destinar o seu tempo para isso, é complicado. Eu queria pegar esse gancho. Nessa semana você postou nas suas redes uma foto de uma reunião que você teve com alguns parlamentares, né? E você estava ali com uma pauta. O que era esse assunto? O pessoal do concurso já pode vir, que a gente vai falar do concurso agora, vocês estavam querendo tanto aí falar do concurso, mas tem que ir, não é só estudar para concurso, tem que entender o que é a polícia, as questões para não entrar lá e não saber o que faz. O que eram as pautas que você estava debatendo, que a associação estava levando para a Assembleia? Na semana passada, dia 6 de maio, o Poder Executivo encaminhou uma mensagem do projeto de lei para a Assembleia, alterando o estatuto dos militares estaduais. Era bem pontual, é mais relacionada à carreira, o ingresso e a formação. Praticamente nós vamos resgatar o que era há 20 anos atrás, que você entrava no curso de formação, você já era militar, você já estava sendo submetido às regras do militarismo, às regras mais rígidas. Então vai ter as etapas que vai anteceder o curso de formação. Hoje, a pessoa ela faz as etapas e o curso de formação é a última etapa, que tem uma prova final. Então ainda corre o risco de a pessoa passar 6 meses aprendendo como ser policial militar e não se tornar porque não passa na prova final. E não tem, né, as regras próprias da polícia militar de uma forma mais efetiva. Essa mudança já estava batida, ninguém nem foi contra, pelo contrário, é algo que nós já esperávamos depois do movimento paradista do ano passado, porque eles querem que retome aquela disciplina mais rígida desde a sua formação, para mostrar para a pessoa que está entrando na polícia que as regras elas são mais severas internamente. Só porque o que a gente apresentou foi algumas questões que poderiam melhorar para o policial militar, né? Para quem é concurseiro, não alterou quase a idade. Quem é concurseiro, a idade limite era até 30 anos, mas existia uma diferença que foi mudada. Era até 30 anos para a inscrição. Agora é até 29 anos, 11 meses e 29 dias no ingresso. Isso quer dizer o quê? Se você fizer a inscrição amanhã e você está completando 30 anos hoje, você não vai fazer o curso de formação porque a sua idade de 30 anos terá que ser a partir do ingresso na formação. Mas nós queríamos o quê? Internamente, porque eu não posso falar em nome dos concurseiros, nós falamos em nome dos policiais militares que já estão na ativa. Quando o pessoal entrar, a gente representa eles. O que acontece? Internamente tem o SHO, que é o curso de habilitação oficial, que é exclusivo para a praça. Só porque quem pode fazer essa prova é exclusivamente o subtenente. E nós falamos que é importante que volte aos concursos internos, que tinha até há pouco tempo, outros estados possuem, igual São Paulo, que é o concurso para sargento, o concurso para cabo, e oportunizar os primeiros sargentos também a fazer a prova do SHO. E outro item que nós apresentamos da pauta foi que os policiais militares, as praças que estão em instrução, elas tivessem a sua idade aumentada para 35 anos para o ingresso no curso de formação de oficial. Hoje também é até 30 anos para todo mundo, civil e militar, mas para o militar poderia aumentar essa idade porque ele já está pagando previdência. E se ele estiver com a saúde plena, o vigor físico, ele vai aguentar os 2 anos de formação tranquilamente. Diferente, às vezes, de uma pessoa que ainda é civil, para entrar com 35 anos, para o Estado, vai ter um prejuízo financeiro em relação à previdência e ele já está numa idade mais avançada. Mas a pessoa já sendo militar, não custava nada ele ter esse lapso temporal aumentado. No caso, nosso intuito é que não houvesse idade limite, mas pelo menos passasse para 35 anos. E também foi criado o quadro complementar de oficiais, que é na área da saúde,
não tinha algumas graduações que foi incluída e nós pedimos que incluísse a fisioterapia que foi aceita. E também que tivesse os cursos continuados, as formações continuadas na academia, algo que não existia na lei, essa obrigação de ter essa formação continuada. Existem policiais militares que passam de 10, 15 anos sem dar um tiro de treinamento, para você ter uma ideia, e era necessário. Com esse novo comando da Polícia Militar se iniciou esse tipo de atividade, mas em razão da pandemia teve essas dificuldades, mas pode ser um posicionamento do atual comando ou do futuro comando, mas estando na lei, obriga todos os outros a seguir essa obrigatoriedade, e foi passada, foi uma sugestão nossa e foi encaminhada a emenda pelo deputado Renato Rosendo. Também essa parte do quadro de oficiais, todas as nossas sugestões foram encaminhadas através do deputado Renato Rosendo, que é de esquerda, é do PSOL, e muitas vezes nós somos criticados, né? Mas nós não temos bandeira ideológica, nós não temos bandeira partidária. Nós queremos que haja a valorização dos policiais bombeiros militares e, em consequência, a eficiência para a população do serviço prestado por esses homens e mulheres. Então, eu não vou enxergar bandeira partidária de ninguém, né? A grande questão é que nós tivemos a oportunidade de falar diretamente com o líder do governo, apresentando a nossa pauta. Infelizmente, poucas foram aceitas, vai ser votada amanhã. Passou hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu ainda participei pelo WhatsApp com o deputado, para ele, passando as argumentações para ele. É engraçado que o deputado Júlio César ele passou uma informação incorreta, dizendo que aumentar a idade para o quadro complementar para 35 anos, mas já é 35 anos, que é exatamente esses que são graduados na área da saúde. Então mudou muito pouco. O principal foi exatamente essa questão de aumentar a rigidez no curso de formação. E outra pauta que nós apresentamos, que feriu o princípio da isonomia, foi relacionada à estabilidade. De acordo com o que foi apresentado pelo governo, o oficial ele tem 2 anos de formação, mais 6 anos de estágio e já vai ter sua estabilidade, 2 anos e meio. A praça tem 7 meses de formação, e depois de 3 anos trabalhando na rua vai adquirir a estabilidade, depois de 3 anos e 7 meses. Mais de um ano em comparação ao oficial, né? E nós pedimos que houvesse essa equivalência entre os quadros, mas também não foi aceito. Mas na verdade, né, tudo é muito difícil, porque tem que ser do jeito que o governo quer. Mas enfim, a luta é grande, mas fizemos nossa parte. Eu queria a gente está encaminhando para o fecho, o Instagram ele dá 1 hora mais ou menos de possibilidade de live, mas isso que você falou é muito interessante, porque quando você pensa a segurança como uma atividade, né, você consegue convergir. Eu acho que isso é uma ponte para a gente conversar. Não é obrigado todo mundo concordar com todo mundo. Se a gente sentar aqui nesse debate, tem coisas que eu falei que você não concorda, tem coisas que você falou que eu não concordo, mas a gente precisa conversar, né? Conversar. E aí eu tive o retorno. A gente vai até fazer uma nota no blog sobre a aprovação dessa questão da formação continuada, né? Quer dizer, esse aprimoramento ele é importante, né? Já vi gente. Vocês a emenda. Eu já vi gente comentando aqui no bate-papo aqui sobre a questão do tiro, que você tem que ter condições de estar sempre treinando. Quer dizer, a gente precisa aprimorar, todo trabalho precisa de aprimoramento, né? E é importante que a gente consiga estabelecer o debate, consiga avançar em várias outras questões. Sargento Borges, agradeço a atenção do senhor conosco, com a Daiane, que estava conversando para poder fazer a matéria, né? A gente levou cerca de 2 semanas para poder fazer essa matéria, porque a dificuldade de obter as informações era muito grande. A gente tinha informação da associação, a gente precisava ter informação do governo para fazer a contraposição. Ao final, os números bateram muito corretamente, então quer dizer, era uma coisa que estava realmente existindo e que não era reconhecida. A gente conseguiu avançar nisso. Eu acho que essa situação é uma situação que está ainda muito mal explicada. Em algum momento essa história ela tem que ser muito bem contada, como é que foi esse processo. E aí deixo para o senhor fazer aí as últimas considerações para a gente fechar. Já agradeço de antemão a atenção, agradeço o pessoal que ficou aqui conosco, acompanhando. Acho que
esses espaços de discutir segurança são importantíssimos. A gente tem uma discussão bacana de agregar informação, de vai e vem a conversa. A gente vai mudar o país para um lado bom se for assim, não se degladiando, nem estabelecendo essa coisa de ter um inimigo de ambos os lados, né? Criar esse maniqueísmo, né? Eu sou do bem, você é do mal e vice-versa, e aí vem a guerra logo depois. Eu peço que da próxima vez que você me chamar, não me chame de senhor, porque eu sou bem novinho, então pega mal, né? Mas é um procedimento do entrevistado, é coisa de praxe. É brincando, é só para descontrair. E, Ricardo, eu agradeço, me colocar aqui à disposição sempre quando for preciso, seja para passar algumas informações, seja para lives ou para o que for, porque é importantíssimo esse espaço que vocês estão desempenhando para que traga mais transparência, mais conhecimento da população relacionado a algo tão complexo e tão mal visto por parte da imprensa e, em consequência, por parte da população. Eu fico muito grato e qualquer coisa estamos aqui pela ASPCE. Acompanhe a gente, depois a gente vai estar com esse vídeo no YouTube, aí vocês compartilham, pode ver, rever. A gente competiu com o jogo do Ceará, e aí só a torcida do Fortaleza estava acompanhando a gente aqui na... Pois é, a turma do Fortaleza não está muito boa não, mas agradeço a todo mundo, um abração, cuide-se e até uma próxima. Valeu, um abraço, até a próxima.